Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder entrar mais uma vez no seu dia, no seu lar, no seu coração, para juntos meditarmos na palavra de Deus e buscarmos forças para viver uma fé viva, profunda e verdadeira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa as páginas da Bíblia e continua sendo urgente para os adultos cristãos desse tempo. Homens piedosos. Homens e mulheres que se levantam com caráter, humildade, temor, devoção e firmeza, mesmo quando o mundo tenta sufocar aquilo que Deus plantou dentro deles. Que este devocional encontre você com o coração aberto, sensível e disposto a ser moldado pelo Espírito Santo. Mas antes de meditarmos neste tema, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Que a Tua palavra encontre espaço vivo dentro de nós, que toda distração caia por terra, que Teu Espírito Santo sopre vida, força e transformação. Fala conosco, Senhor, com clareza e profundidade. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 2, e diz assim o texto sagrado: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Esta passagem, ela aparece logo após um momento marcante e doloroso na igreja primitiva. O martírio de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, que pregou o evangelho com ousadia e foi morto por causa do evangelho. E no meio daquela perseguição que tentava esmagar a fé dos primeiros discípulos, a palavra destaca a presença de homens piedosos, que mesmo diante do medo, mesmo diante da brutalidade, mesmo diante da perseguição, se levantaram para honrar a Estevão, para demonstrar caráter, respeito, temor e coragem. Esses homens piedosos não eram anônimos para Deus, embora fossem anônimos para o texto. Eles não aparecem com nomes, porque a piedade verdadeira não busca palco, não busca título, não busca reconhecimento humano. Eles aparecem apenas como homens piedosos. Mas o céu sabia quem eram eles. O Espírito Santo fez questão de registrá-los, e isso nos ensina algo profundo. Deus, ele enxerga e honra os piedosos, mesmo quando ninguém mais vê. Quando olhamos para o texto, sentimos quase imediatamente o contraste. Havia um mundo hostil, violento, cheio de sangue, cheio de ódio. Havia homens endurecidos que apedrejaram Estevão. Ali também estava Saulo. Havia um tumulto ali naquela cidade. Uma igreja assustada, fiéis dispersos, mas no meio disso tudo se levantaram homens piedosos, pessoas que mesmo cercada de caos, escolheram viver de forma santa, correta, sensível, obediente e temente a Deus. E agora vamos conversar entre nós, como quem abre o coração.
Onde estão os homens piedosos desse século? Homens e mulheres com coragem moral, gente que não negocia a fé, pessoas que não se escondem quando o evangelho é atacado, gente que tem amor, devoção, sensibilidade, mas também firmeza. Como adultos cristãos, esse texto nos confronta profundamente, porque ele nos lembra que a piedade não é teoria, é postura, é atitude, é marca de caráter. A piedade não é uma roupa que a gente veste no domingo, ela é um perfume da alma, um cheiro espiritual que acompanha a vida inteira. Ser piedoso não é ser perfeito, é ser transformado, é ser humilde, é ser submisso a Deus. É ter um coração que teme e ama o Senhor acima de tudo. Piedade é aquela marca que Deus faz questão de destacar naqueles que são fiéis no secreto. Esses homens piedosos que enterraram a Estevão nos mostra que a verdadeira piedade aparece especialmente nos dias difíceis, quando a perseguição cresce, quando o medo aumenta, quando o certo fica caro demais, quando ninguém está olhando. E é aí que Deus separa os piedosos dos superficiais. E eu creio profundamente que Deus está levantando no Brasil uma geração de homens piedosos, homens e mulheres firmes, homens que vivem a fé quando é fácil e também quando é difícil, homens que honram seus compromissos diante de Deus, da família, do trabalho e da igreja. Piedade é isso, meus irmãos. É um estilo de vida que honra o céu. Talvez hoje você esteja se perguntando, mas como eu me torno um homem piedoso nos dias atuais? Com tanta pressão, com tanta luta, com tanta tentação, com tantas responsabilidades? E é aqui que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. A piedade não nasce da força humana, ela nasce do relacionamento com Deus, ela nasce da entrega diária, ela nasce de pequenas decisões espirituais que, somadas, constroem um caráter de ouro. Meus irmãos, piedade é acordar e dizer: Senhor, guarda meus olhos hoje. É estar no trânsito e dizer: Senhor, guarda minha boca. É estar no trabalho e dizer: Senhor, guarda o meu comportamento. É estar em casa e dizer: Senhor, guarda o meu coração. É ser fiel quando ninguém está vendo. É ser honesto quando você podia se aproveitar. É ser amoroso quando você queria revidar. É ser estável quando tudo tenta te desequilibrar. Esses homens piedosos da Bíblia não eram super-heróis, eles eram gente normal, só que guiados por princípios eternos. E talvez Deus esteja usando este devocional hoje para despertar algo dentro de cada um de vocês. Talvez Ele esteja te chamando de volta à vida devocional, chamando de volta ao altar, chamando de volta às disciplinas espirituais que você deixou pelo caminho, chamando você ao compromisso, à renúncia, à profundidade. Porque piedade não nasce da pressa, ela não floresce no cansaço espiritual, ela se constrói no secreto, na adoração, na oração, na consagração. Eu queria que você pensasse comigo agora o que Deus tem visto dentro de mim. Quando Ele olha para a minha casa, para o meu casamento, para o meu comportamento diário, Ele vê piedade? Ele vê temor? Ele vê integridade?
Ou ele vê distração, descuido, frieza, negligência, uma fé enfraquecida? E veja, meu irmão, minha irmã, esse devocional não é para trazer culpa, é para trazer despertamento. Deus não aponta o dedo para humilhar, ele aponta para curar, para restaurar, para levantar. Glórias a Deus, aleluias. E talvez Deus esteja te chamando hoje para reconstruir a piedade, para voltar a orar com mais constância, para voltar a ler a Bíblia com fome, para cuidar melhor do seu coração, para ajustar as suas atitudes, para vigiar suas palavras, para andar de forma mais consciente, para ser um exemplo dentro da sua casa, para ser um referencial espiritual para o seu filho, para ser uma influência de luz no seu trabalho, porque piedade sempre transborda, sempre. Um homem piedoso transforma o ambiente mesmo sem perceber. Um homem piedoso carrega paz aonde ele chega, carrega simplicidade, carrega humildade, carrega autoridade espiritual. Não porque fala bonito, mas porque vive o que prega. Aleluias! Em Atos, capítulo 8, versículo 2, esses homens piedosos marcaram a história justamente porque a piedade não se esconde. A piedade aparece nos momentos certos. A piedade se manifesta quando a fé é provada. A piedade tem coragem quando outros se calam. E agora, caminhando para um momento de reflexão mais profundo, eu quero que você permita que o Espírito Santo toque áreas da sua vida que talvez você tenha guardado debaixo do tapete espiritual, lugares da sua alma que você não expõe, mas que Deus conhece. Ele quer te curar, quer te fortalecer, quer te alinhar com o propósito. Ele quer te transformar num homem piedoso, numa mulher piedosa, firme, maduro, sensível à voz do Espírito Santo. E eu queria fazer um apelo ao seu coração neste momento, um apelo simples, mas profundo. Volte a ser piedoso. Se a vida correu demais e você relaxou, volte. Se a correria apertou e você esfriou, volte. Se os problemas te cansaram e você se perdeu, volte. Se a rotina te engoliu e você distraiu, volte. Volte ao altar, volte à oração, volte ao temor, volte à santidade, volte à profundidade, volte ao relacionamento íntimo com Deus. Você está chamando, Deus, Ele está te chamando. Ele está chamando você de volta ao lugar onde os homens piedosos nascem, a presença dEle. Aleluias! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor levante homens e mulheres piedosos nessa geração, pessoas cheias de caráter, de humildade, de temor, de santidade. Que o Senhor cure o coração cansado, levante o caído, fortaleça o fraco, renove a fé daquele que estava desanimado. Toca agora, querido Espírito Santo, e derrama sobre nós a graça que transforma. Guarda as nossas atitudes, nossos olhos, nossa boca, nosso coração. Faz de nós exemplos vivos do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero me despedir de você hoje agradecendo por este momento e dizendo:
Continue comigo nesta série de devocionais. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Não deixe de deixar aí o seu joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo no seu status de WhatsApp. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.